Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Em Quatro Marcos, você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil, em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. Gefron apreende veículo de tentativa de homicídio. Veículo em uma tentativa de homicídio aqui no bairro Vila Guaporé, em Pontes de Lacerda, na mesma data. Após a abordagem e checagem, foi constatado no interior do veículo 5 ocupantes da mesma família. Estavam sentido ao município de Casca. Foi realizada a segunda fase da Operação Jumbo da Polícia Federal. Estava aí escondido em um cofre e também 11 armas de fogo foram apreendidas. Destacando que a operação continua e outros envolvidos, assim que forem identificados, serão aí com certeza presos. Entenda a importância do reflorestamento e o quanto ele pode lhe dar lucro. Os clientes que precisam plantar áreas grandes, com produtores rurais, empresas que prestam serviço também para produtores rurais e também loteadoras, o pessoal que tem feito muito loteamento em cidades, bairros novos. Então a gente atua nesses dois mercados principalmente. A história do voto no Brasil. Parou. E com a mesma energia com que sobreviveu a obstáculos, como o Estado Novo e os militares de 64, fez a gente reencontrar o voto aos pouquinhos. Da reação aos ditadores em 74, a vitória dos governadores da oposição em 82. É o que você vai conferir agora. Boa tarde! Iniciamos aqui mais uma edição do nosso jornal Folha do Vale. Uma ótima segunda-feira para você. Seja muito bem-vindo à nossa programação, que foi muito bem feita com carinho. Hoje, dia 26/9/2022, segundona. Como é que foi seu fim de semana? Foi bom? Foi gostoso? Foi maravilhoso? Que bom! Porque eu tô aqui, eu desejo para você uma ótima segunda-feira, um dia maravilhoso, um dia abençoado, que seus objetivos sejam conquistados hoje. Trazemos aqui a nossa edição do nosso jornal Folha do Vale, deixando você muito bem informado de todas as notícias, de tudo o que acontece em nossa região, da melhor forma para você aí chegando na telinha da sua casa, do seu computador, do seu celular. Estaremos juntinhos aí na TV Folha do Vale. Foi realizada aí a segunda fase da Operação Jumbo da Polícia Federal. Essa segunda fase aí contra o combate do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A Operação Jumbo foi desencadeada pela Polícia Federal nesta última quinta-feira, em vários municípios brasileiros. Aqui no estado de Mato Grosso, aconteceu em Alta Floresta, Capital Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Mirassol do Oeste e aqui na cidade de Pontes de Lacerda. A segunda fase desta operação, a primeira já tinha acontecido no início do ano. 9 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de envolvimento com uma grande ação criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes e também lavagem de dinheiro. Segundo o que foi levantado, as drogas vinham da Bolívia, pessoas aí traficantes trazendo nas costas, caminhando pelo meio da mata e também em pequenos veículos e motocicletas. E de um determinado local, esses entorpecentes eram distribuídos Brasil afora. Eles estavam usando também empresas de fachada, entre elas postos de
combustíveis que foram interditados pela Justiça. Durante a data de ontem, nesta operação, os policiais acabaram localizando cerca de R$1 milhão em dinheiro vivo. Grande parte do montante estava aí escondido em um cofre e também 11 armas de fogo foram apreendidas. Destacando que a operação continua e outros envolvidos, assim que forem identificados, serão aí com certeza presos. Estes mandados de prisão e também, vale destacar, vários mandados de busca e apreensão estiveram sendo cumpridos. Foi uma determinação do Poder Judiciário da capital Cuiabá com a finalidade de tirar de circulação estes criminosos e, com certeza, fazer o sequestro dos bens dos mesmos para desarticular de forma financeira e mandando para trás das grades esses bandidos aqui atuando na região de fronteira e em outros pontos do Brasil. Segundo o que foi levantado, a organização nos últimos meses teria movimentado cerca de 350 milhões de reais. O grupo de fronteira Gefron, através da Operação Horus, Guardiões da Fronteira, teve êxito aí na apreensão do veículo que foi o carro utilizado na última tentativa de homicídio na cidade de Pontes de Lacerda. Equipes do Grupamento Especial de Fronteira estavam em patrulhamento ali pela BR-174, próximo ao município de Porto Esperidião, aqui em Mato Grosso, quando de repente abordaram aí um veículo Ford Fusion de cor branca que teria, segundo informações repassadas à equipe do Gefron, utilizado esse veículo em uma tentativa de homicídio aqui no bairro Vila Guaporé, em Pontes de Lacerda, na mesma data. Após a abordagem e checagem, foi constatado no interior do veículo 5 ocupantes da mesma família que estavam sentido ao município de Cáceres. Diante das informações, equipes do Gefron solicitou aí à Polícia Judiciária Civil a possibilidade de trazer todos os ocupantes aqui para o CISC de Pontes de Lacerda para uma averiguação mais detalhada. Foi aí que todos foram encaminhados aqui para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Pontes de Lacerda. Chegando aqui, 2 dos 5 ocupantes do veículo foram reconhecidos pela vítima da tentativa de homicídio aqui em Pontes de Lacerda. Diante da situação, todos foram entregues aqui no CISC e agora o trabalho de investigação será dada continuidade por parte da Polícia Judiciária Civil aqui de Pontes de Lacerda para saber a autoria e também a motivação da dupla tentativa de homicídio no bairro Vila Guaporé. Veículo já indo sentido a Cáceres, recuperado por parte do Grupamento Especial de Fronteira, o Gefron, durante a Operação Horus, Guardiões da Fronteira. Trazemos hoje para você, que não conhece como funciona, como veio a história do voto do Brasil. Trazemos todo o contexto para você entender como que surgiu o voto no Brasil. Somos uma democracia jovem, costumam dizer. Isso porque foram muitos os períodos em que o brasileiro não pôde exercer o direito de eleger seus representantes. Mas o voto, por si mesmo, não é tão garoto assim não. Deve lembrar mais um ancião que ao longo do tempo foi mudando, ampliando seu poder, rejuvenescendo, passando dos tempos da antiga eleição a bico de pena, um outro nome para fraude, até a urna eletrônica dos nossos dias. No caminho, muitas reviravoltas e curiosidades. 32 anos depois de Cabral descer da caravela, fomos apresentados ao recém-nascido, o primeiro voto. Mas não era para qualquer um. Na verdade, não era para praticamente ninguém.
uns poucos habitantes do futuro país elegeram em 23 de janeiro de 1532 o Conselho Municipal da primeira vila aqui fundada, São Vicente, hoje estado de São Paulo. Eleger não é bem a palavra. Num pleito indireto, foram escolhidos 6 representantes que, em seguida, definiram os oficiais do Conselho. Um salto para 1821. Com base na Constituição Espanhola, já que não havia nem sinal de lei eleitoral por aqui, fomos às urnas eleger 72 ilustres brasileiros para nos representar na corte portuguesa. Não era pouca coisa, mas não havia voto secreto. Luxo que só o tempo traria. Logo veio a independência e, com ela, nossa primeira legislação eleitoral. Orientou a eleição da nossa primeira Assembleia Constituinte, nos tempos da Carta de 1824. Um marco, mas nem tudo eram flores e cidadania. As fraudes eleitorais entravam para a história, querendo você transferir o seu direito de escolha para outra pessoa. E como pensar em eleição limpa sem sequer título de eleitor? Esse era outro luxo que só o tempo traria. E desse jeito, o que mais havia era voto em nome de morto, de criancinha. Agora estamos em 1881 e é hora de colocar ordem na vida desse adolescente chamado voto. Daqui em diante, para ir à urna, só com um documento específico na mão, o título eleitoral finalmente foi instituído. 10 anos depois, o voto já podia ser considerado um adulto. Foi em 1891 que usamos pela primeira vez esse instrumento para escolher presidente e vice-presidente. A República ainda estava no berço, como estivera o voto lá em 1532. Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito dessa forma, mas logo o bebê República mostrava cansaço, dando lugar à Revolução de 30, e ganharia o apelido de República Velha. Período em que a fraude, o chamado voto de cabresto, e as eleições ilegítimas fizeram a festa. Mas a história da democracia no país nunca parou. E com a mesma energia com que sobreviveu obstáculos, como o Estado Novo e os militares de 64, fez a gente reencontrar o voto aos pouquinhos. Da reação aos ditadores em 74, à vitória dos governadores da oposição em 82, chegamos ao movimento das diretas já e ao grande reencontro entre povo e voto em 1989. De lá pra cá tivemos incidentes, mas nada que nos fizesse abandonar esse cara com tanta história para contar. O voto, que de velho não tem nada hoje em dia, ao contrário, informatizado como ele só, é capaz de revelar sua matemática em apurações que duram menos de uma noite. Tão moderno, objetivo e atual quanto o hashtag de internet. Pensando na natureza, né, a gente está vendo aí muito desmatamento, queimadas, destruindo tudo. Fazendeiros e outras pessoas viram o quanto é lucrativo você reflorestar hoje em dia. As pessoas estão investindo em reflorestamento. Dê uma olhada e confira. Esse verde abundante é de uma fazenda em Cravinhos, que produz mudas de árvores nativas. A gente tem trabalhado aqui com ipês, jatobás, jequitibás, sangra d'água, marinheiro. São espécies que abrangem a floresta nacional semidecidual e decidual, que é o que a gente encontra na nossa região. A produção é 10 vezes maior que há 13 anos, quando começou. São 480 mil mudas de 120 espécies da Mata Atlântica, destinadas principalmente ao reflorestamento. Hoje a gente trabalha com reflorestamento em larga escala para alguns clientes que precisam plantar áreas grandes, né, com produtores rurais, empresas que prestam serviço também para produtores rurais e também loteadoras, né, o pessoal que tem feito muito loteamento em cidades, bairros novos. Então a gente atua nesses dois mercados principalmente. A produção de mudas ocupa 5 mil metros quadrados e passa por etapas rigorosas, desde o beneficiamento das sementes até o plantio e germinação com sombra e água na medida certa. O trabalho da Sara é garantir que as plantas cresçam, e não são poucas. De 3 a 4 mil. É satisfatório você poder ver, acompanhar todo o processo dela, desde o início até conforme ela vai se desenvolvendo,
com o tempo. Por aqui, cada detalhe é importante para que a muda um dia se transforme em uma árvore de respeito. Um trabalho que exige amor e dedicação, assim como o de uma mãe com seus filhos. É um ser vivo também, né? De certa forma. São seus bebês. São meus bebês. Cada muda é vendida por R$ 1,50 no tubete e por R$ 5,00 no saquinho. Alguns compradores levam 100 mil mudas de uma vez, dependendo do tamanho da área a ser recuperada. E para que cresçam saudáveis, essas plantas também precisam de sol. Nessa fase aqui do sol, o objetivo é chegar a um sistema radicular, essa parte aqui de baixo onde ficam as raízes, bem estruturado. E uma parte aérea, essa parte aqui de cima, bem desenvolvida. E aí a muda então está pronta para ir para o campo. E olha, de outubro para cá houve um aumento na demanda, na procura pelas mudas aqui, de cerca de 20%. E um dos motivos foram os incêndios que atingiram várias áreas da nossa região no ano passado. O Henrique trabalhou muito para oferecer mudas suficientes na recuperação de áreas onde as chamas consumiram praticamente tudo, numa das secas mais severas da história, e que custou muito caro à natureza e a donos de terras devastadas. Em 1 hectare, a gente tem que plantar 1.600 mudas no tradicional, na maneira tradicional, que é o espaçamento 3x2. Então dá 1.667 mudas. Mais o trabalho a ser feito, a manutenção, a condução, sai em torno de 20 a 25 mil reais 1 hectare recuperado em 2 anos de trabalho, né? Este sítio próximo foi castigado por um incêndio há 2 anos. O trecho de 3 hectares inclui uma área de preservação ambiental perto de uma nascente. Toda essa área foi queimada, então nós já tínhamos plantado muitas árvores, já estava num estado mais avançado e perdemos todo o reflorestamento. Todas as árvores, né, e a área como um todo foi muito prejudicada. Nesse período foram plantadas aqui 1.500 mudas de árvores nativas que hoje dão novamente o tom esverdeado ao terreno. As mudas vieram de diversos fornecedores, inclusive da Prefeitura de Ribeirão Preto, que doou 400 delas. Antônio tem ajudado no plantio diariamente. Agricultor, é um apaixonado por árvores e pela capacidade que a natureza tem de se regenerar. O pessoal comenta aí, tem aquele ditado, né, para a gente ser realizado na vida, tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Você já fez tudo isso ou só plantar árvore tá bom? Ainda não fiz boa parte disso, mas árvore eu já plantei bastante. Já está bem realizado. Sim, sim, de alguma forma sim. Bem, amigos, encerramos aqui mais uma edição do nosso jornal Folha do Vale. Uma ótima segunda-feira, fique com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Boa tarde.